Galera, tudo bem? Meu nome é Thales, sou professor de Química e hoje nós vamos falar sobre a identificação do átomo. Vamos lá, primeira coisa. O que é o número atômico? O número atômico, galera, é representado pela letra Z e ele é o número de prótons presente no núcleo do átomo. A quantidade de prótons que está no núcleo do átomo é denominada número atômico. Então, atenção, o número atômico, é o número de prótons, que são as cargas positivas que estão no núcleo do átomo. Então, se você pegar aqui o núcleo atômico, nós vamos ter os prótons, que é representado pelo número atômico pela letra Z, tá? E lá dentro também nós temos os nêutrons, que são partículas sem carga, partículas neutras, que têm a massa aproximadamente igual à massa do próton, e elas estão presentes do núcleo junto com os prótons, ok? Então aqui nós temos os prótons e os nêutrons, né? Prótons e nêutrons. Em volta do núcleo, nós temos a eletrosfera, que é onde estão situados os elétrons, ok? E aí, como a massa do elétron é uma massa muito pequena, nós sabemos que a massa do átomo ela é composta basicamente, então, pela soma dos prótons e dos nêutrons. Então, a massa, número de massa, representado pela letra A, é a soma do número de prótons, que é o número atômico, e do número de nêutrons, que é o N, tá bom? E aqui nós temos uma representação como você encontra na tabela periódica. Você vai encontrar o símbolo do elemento, nesse caso aqui é o X, né? Símbolo. E aqui nós temos a massa, que é o A. Geralmente a massa fica em cima, na esquerda ou na direita. Não tem problema onde ela vai estar, ok? E o número atômico vai ficar embaixo. Número atômico. Eu não gosto de pedir para os alunos aprenderem assim, que é o número atômico sempre embaixo e a massa sempre em cima. Porque tem tabela periódica que pode trocar. Pode aparecer com valores trocados. Então, é só você pensar que se a massa é a soma dos dois, o número atômico tem que ser sempre o menor valor dos dois e a massa sempre o maior valor. Fica mais fácil para você não confundir, ok? Então, um elemento químico, gente, hoje em dia é definido da seguinte forma. Ele é o quê? O conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Ou seja, o número atômico ou número de prótons é ele que identifica o átomo. É ele que vai falar se o átomo é um ou outro. Então, por exemplo, se eu pegar o número atômico 1, o número atômico 1 na tabela periódica é o hidrogênio. Então, se eu for em qualquer lugar do mundo, o número atômico 1 é o hidrogênio. Se eu pego o número atômico 2, mudou o átomo, agora é o hélio. Então, cada átomo tem o seu número atômico próprio. A tabela periódica ela é montada em ordem crescente dos números atômicos. Ou seja, os números atômicos dos elementos químicos é o que define o átomo. É como se fosse o seu CPF, como se fosse a sua identidade. Ok? Mudou o número atômico, mudou o átomo. Agora, vamos prestar atenção no seguinte. Quando nós falamos em átomo neutro, o que essa expressão significa? Átomo neutro é quando você tem o número de prótons que está presente no núcleo está igual ao número de elétrons. Se os dois forem iguais, o número de prótons for igual ao número de elétrons, nós sabemos então que o átomo é um átomo neutro, ok? Só que o átomo ele pode também perder ou ganhar elétrons. Lembrando que em uma reação química normal, um átomo só perde e ganha elétrons. O núcleo não se perde e você não ganha próton. O átomo não pode ganhar e nem perder prótons em uma reação normal, tá? Isso pode acontecer em uma reação de transmutação, que é uma reação nuclear que nós vamos estudar mais para frente. Por enquanto, você tem que lembrar que só perde ou ganha elétrons. E quando isso acontecer, nós vamos chamar o átomo de um íon. Então, ele deixa de ser um átomo neutro e vira um íon. Existem dois tipos de íons. Quando o átomo perde elétrons, ele se transforma em um cátion. Cátion, então, é um átomo, né, que perdeu elétron. Se ele perde elétron, que é carga negativa, ele fica positivo.
Vamos dar um exemplo. Imagine que você tem aqui um esquemazinho aqui. Não é real esse esquema, tá? É só para vocês entenderem. Se eu tenho aqui, ó, 3 cargas positivas e 3 cargas negativas, significa que nós temos uma coisa neutra, porque o positivo cancela com o negativo, ok? Agora, se ele perde um elétron, não tem ninguém para cancelar aquele próton, concorda comigo? Se não tem ninguém para cancelar esse próton, significa que esse átomo está com excesso de uma carga positiva. Por isso, quando ele perde elétrons, ele fica com a carga positiva. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com 2 excessos de cargas positivas. É assim que você tem que pensar. Agora, se o íon ele ganhou elétrons, ele se transforma em um ânion. Então, negativo. Ganhou elétrons, ânion. Perdeu elétrons, cátion. Cátion perde. Quem perde é porque se foi. Quem se foi, morreu. Quem morreu, cruzinha. Cruzinha, caixão. Caixão, 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 caixão. E o ganhanion. Ganhanion, caixão. Ficou legal, né? Top, né? Não, eu sei. Tá bom. Exemplos agora. Vamos entender como isso funciona. Antes disso, vamos falar um mesmo exemplo lá de cima para os ânions, né? Vamos imaginar que nós temos aqui um átomo neutro. Se esse átomo ganha mais um elétron, tem alguma carga positiva para cancelar esse elétron a mais? Não. Então ele vai ficar menos. Então ele é um ânion. Se eu dou mais um elétron para ele, tem algum elemento, uma outra carga positiva para poder cancelar esse a mais? Não. Então ele ficou 2 menos. E assim por diante. Então é só você pensar o contrário. Quando ele ganha, ele está ficando negativo. O contrário da matemática, no caso. E quando ele perde, ele está ficando positivo. Beleza? Vamos entender agora como funciona como que aplica isso aqui, como que é cobrado. Então vamos lá. Primeiro, qual é a massa do sódio? O maior dos dois. Lembra? Não é porque está em cima, nem porque está embaixo. Nem porque está de ladinho. É porque é o maior de todos. Então, dos dois números, o maior é a massa. Então é 23. Número atômico é o menor. 11. Número de prótons. O número de prótons é a mesma coisa do número atômico, porque o próton é o número atômico, ok? Número de elétrons. Tá vendo que não tem carga? O átomo é neutro. Se o átomo é neutro, prótons é igual a elétrons, porque o átomo é neutro. Número de nêutrons. 23 menos 11. Atenção. O número de massa, vamos colocar aqui, ó. O número de massa não é a soma do número atômico mais do número de nêutrons. Então, significa que o número de nêutrons é a massa menos o número atômico. Então, 23 menos 11, 12. Tranquilo? Vamos agora para um íon. Cuidado. Tá vendo que aqui ele está com um mais? Então, significa que ele é um cátion. Ok? Então, vamos lá. Qual a massa dele? 23. Número atômico? 11. Prótons, sempre igual ao número atômico. Elétrons. Se fosse nêutron, prótons é igual a elétrons. Ele teria 11, mas ele está com uma carga positiva. Positivo é porque perdeu quantos elétrons? 1. Se ele tinha 11 quando ele era nêutron, ele perdeu 1, ficou com 10. Nêutrons, 23 menos 11, 12. Atenção, a única coisa que muda de um átomo para o seu íon é o número de elétrons. Perceba que o resto é tudo igual. Vamos ver agora o cloro. Massa, 35, porque é o maior. Número atômico, 17. Prótons, a mesma coisa do número atômico. Elétrons, 17, porque é um átomo neutro. Número de nêutrons, 35 menos 17, 18. Beleza? Agora vamos olhar o cloreto. Cl-. Significa que ele é um ânion, porque ele ganhou um elétron. Massa, 35. Número atômico. 17. Prótons igual ao número atômico. Elétrons. Se fosse neutro, teria 17. Mas ele está com um a mais, uma carga negativa a mais. Ganhou um elétron. 17 ficou com 18.
35 menos 17, 18. A única coisa que muda é o quê? Número de elétrons. E aí a gente fica por aqui. Até a próxima aula.